gente, tudo bem? Meu nome é Ingrid, eu sou professora de português, literatura e redação e hoje para vocês eu vou apresentar algumas competências, ou todas as competências do Enem, e vou explicar para vocês aqui passo a passo como vocês vão fazer para conseguir a tão sonhada nota 1000 na redação do Enem, tá bom? Então a primeira competência que a gente vai estudar é a norma culta. Então o que essa competência vai avaliar? Ela vai avaliar a parte da ortografia, ela vai avaliar se você consegue acentuar, se você consegue pontuar, ela vai avaliar se você consegue utilizar as palavras certas dentro da sua redação, né? Então, por exemplo, se você coloca vírgula fora do lugar, você vai perder ponto, né? Se você não consegue utilizar a crase da forma correta, também vai perder ponto. Então, o que você precisa prestar atenção nessa parte aqui? É se você está dentro da norma culta padrão. Então, nada de gíria, né? Nada de linguagem informal. Você precisa utilizar a sua linguagem formal dentro dessa competência para conseguir alcançar os 200 pontos, tá? Então, quais são os erros mais comuns que você precisa redobrar sua atenção dentro dessa primeira competência? Realmente é a ortografia, o uso da crase e o uso da vírgula. Porque as pessoas normalmente não sabem utilizar a crase e as pessoas normalmente não sabem utilizar a vírgula, tá? Então elas usam a vírgula indiscriminadamente e a crase também. A ortografia, ela entra mais no caso das pessoas não sabem utilizar o S, onde que se utiliza o SS, onde que utiliza o C, tá? E nas demais formas de se utilizar a língua, tá? O G também no lugar do J. Então essas letras que têm aparentemente o mesmo som, mas que na ortografia elas se diferenciam, normalmente são onde as pessoas acabam perdendo pontos nessa competência. Então, nesses casos aqui, são onde você tem que redobrar a sua atenção, tá? Na competência 2, o que ela vai avaliar? Ela vai avaliar a sua estrutura. Então, qual é a estrutura que a gente usa na redação do Enem? É de um texto dissertativo argumentativo. Então, ó, texto dissertativo argumentativo. Então, o que a competência 2 vai avaliar? Ela vai avaliar se você sabe formular um texto dentro desse padrão, que é de um texto dissertativo argumentativo. Então, ela vai avaliar se você colocou a introdução, o seu desenvolvimento, a sua conclusão, se você defendeu um ponto de vista, se a sua introdução está compatível com o que você colocou na sua argumentação, se a sua argumentação também está coerente com a sua conclusão. Então tudo vai estar englobado nessa competência, tá? Então, por exemplo, não adianta se estar pedindo aqui um texto dissertativo argumentativo você fazer uma narrativa, por exemplo, ou você fazer um texto expositivo, ou você fazer, por exemplo, igual já aconteceu uma vez na redação que fizeram uma receita de bolo. Então, uma receita de bolo não é um texto dissertativo argumentativo. Então, a competência 2, ela vai avaliar a estrutura, se você sabe fazer um texto dissertativo argumentativo. A competência 3, ela vai avaliar a sua argumentação, especificamente. Então, ela vai avaliar as suas informações dadas e citações pertinentes ao tema. Então, por exemplo,
você vai lá formular a sua redação e você precisa utilizar de argumentos para defender o seu ponto de vista. Então você pode usar a citação de um filósofo, você pode utilizar dados estatísticos, mas todas essas informações que você colocar dentro do seu texto, ele precisa conversar com o tema principal. Então não adianta você usar o dado do IBGE que fala sobre violência num texto que vai falar, por exemplo, sobre, sei lá, a desigualdade social. Então, ou você contextualiza, ou você precisa estar totalmente dentro do tema, tá? Então, a competência 3, ela vai avaliar isso. Se você consegue defender a sua opinião e usar dados, informações e citações para defender o seu ponto de vista, tá? Então, por exemplo, quando eu digo assim, se eu falo sobre, por exemplo, a desigualdade social mesmo, eu preciso utilizar de dados, informações e citações para defender essa ideia. Eu não posso simplesmente falar de desigualdade social com as informações das minhas experiências pessoais. Então, por exemplo, se tá lá o tema sobre desigualdade social, eu não posso falar, desigualdade social, ela é prejudicial porque eu tenho um tio que é rico e um tio que é pobre. Não, jamais, isso é sua experiência pessoal. Então, o que você pode utilizar para poder defender essa ideia? Você pode usar dados do IBGE, tratando sobre a desigualdade social. Você pode pegar a citação de algum filósofo ou de alguém que é algum estudioso que trata sobre a desigualdade social. Você pode falar, que as pessoas usam muito, né? Falar sobre algum filme, algum livro que trata sobre esse tema. Então, você pode usar muitas coisas para poder defender o seu ponto de vista, mas jamais você pode utilizar de experiências pessoais, ok? E aqui na competência 4, ele fala sobre encadeamento textual. Então, qual vai ser o seu encadeamento textual? Ele fala de conectivos, fala de pronomes, então, o que acontece aqui nos conectivos e nos pronomes? Primeiro, os conectivos eles são utilizados para poder juntar uma oração na outra, né? Para você poder ligar e dar sentido a essas partes do texto. Então, por exemplo, quando isso acontece, muitas pessoas fazem períodos muito longos numa redação, isso não é o aconselhado, tá? Então, quando a pessoa faz um período muito grande numa redação, às vezes no final ela não lembra nem o que ela falou no início. Então, para que vai servir o conectivo? Para dar sentido e para poder separar as ideias dentro desse texto. Para não ficar um monte de ideia jogada, sem nada retomando, sem nada para poder ligar uma ideia na outra, tá? Então, é para isso que a gente usa os conectivos. Os pronomes aqui eu falo especificamente dos pronomes relativos. Por quê? O pronome relativo é aquele que retoma, tá? Então aqui eu falo dos pronomes relativos e dos pronomes demonstrativos. Então os pronomes relativos são o que, o onde, né? O onde tem muitos erros relacionados ao onde, porque normalmente as pessoas não usam o onde só para lugares físicos, as pessoas usam o onde indiscriminadamente, tá? Então, os pronomes, eles são muito importantes nessa competência, porque para você não ficar repetindo 1 milhão de vezes a mesma palavra, isso empobrece o seu texto, parece que você não tem recurso para poder escrever um texto bom. Então, quando você usa os pronomes relativos adequadamente, o seu avaliador ele vai entender que você tem recurso para poder escrever um texto. Da mesma forma, os pronomes demonstrativos. Existem muitos alunos que ainda não sabem retomar anaforicamente utilizando os pronomes demonstrativos, que são o esse, o essa, né? O isso. Então, as pessoas não sabem muito utilizar. Então, quando você escreve um texto que você retoma, né, bem essas ideias, o avaliador, ele olha o seu texto como se fosse um texto muito bem construído, que de fato é.
Então a sua nota ela aumenta, tá? Então a competência 4 ela vai avaliar isso, seu encadeamento textual. Porque, por exemplo, se eu falo sobre a água, né, aquela redação que a gente aprende desde o início lá da nossa vida escolar, a redação sobre a água, você fala, a água é boa, a água é importante, a água é importante para lavar as mãos. Se eu fico repetindo água, parece que eu não tenho recurso, eu não tenho sinônimos para poder utilizar nesse texto. Eu fico sendo repetitivo, empobrece o meu texto. Então eu preciso de recursos coesivos, eu preciso de encadeamento textual, eu preciso de pronomes para retomar as minhas ideias e não ficar repetindo várias vezes a mesma palavra para empobrecer o meu texto, tá? Então essa é a ideia geral da quarta competência. A competência 5 é a tão temida proposta de intervenção. Então, o que é a proposta de intervenção? Lá na sua estrutura, né, que a gente falou aqui da competência 2, do texto dissertativo argumentativo, você tem o seu desenvolvimento. Então, o seu desenvolvimento, você vai desenvolver, né, sendo redundante, você vai desenvolver o problema apresentado no tema central da sua redação. Então, quando você chega no seu último parágrafo, que é o de conclusão, você vai ter que resolver esse problema. Então, como que você vai resolver esse problema? Nós temos 5 perguntinhas aqui e você vai responder essas 5 perguntas dentro da sua redação. Então, como assim? Por exemplo, se eu tenho o tema lá, mais uma vez, sobre desigualdade social. Aí eu fui lá no meu desenvolvimento, eu expliquei como ocorre, eu expliquei várias coisas, eu utilizei dados, eu utilizei citações, eu botei informações diversas lá para poder embasar o meu ponto de vista. E quando eu chegar na minha competência 5, eu vou ter que resolver esse problema que eu apresentei. Então, o primeiro ponto que a gente tem que avaliar é que não pode ser uma solução fantasiosa. Então, dentro desse tema aí que eu apresentei, que é a desigualdade social, eu não posso colocar, por exemplo, o governo deve utilizar todo o PIB do país investindo em educação. Isso não vai acontecer de forma nenhuma. Então, é uma solução fantasiosa. Nenhum governo vai usar todo o PIB de um país para poder investir em educação. Isso não acontece, tá? Então, as soluções elas precisam ser o mais real possível, tá? Então, como que você vai estruturar essa resolução desse problema? A partir dessas 5 perguntas. Então, quem vai fazer, quem vai praticar, quem vai solucionar esse problema, o que ele vai resolver, qual o problema, a quem que ele vai solucionar esse problema, como ele vai solucionar, por meio de quem e com que finalidade. Então, mais uma vez, voltando ao tema da desigualdade social. Se eu quero resolver um problema de desigualdade social, eu posso escrever, por exemplo, quem? O governo deve investir mais em políticas públicas. O que o governo vai fazer? Ele vai investir em políticas públicas voltadas aos alunos das escolas públicas. Então, a quem que eu vou fazer esse processo, né? Eu vou fazer aos alunos de escola pública. Como? Utilizando dos horários integrais para que os alunos estudem até mais tarde ou que eles tenham acesso a reforço escolar. Então, como? Dos períodos dos horários integrais. Então, o como já foi resolvido. Com que finalidade? Que por meio disso, através da educação integral, para que os alunos possam ter mais oportunidade de ascensão social. Então, eu resolvi as minhas 5 perguntas e eu montei a minha proposta de intervenção, tá? Então, é preciso que a gente se atente muito a esses detalhes para poder fazer a proposta. Aqui eu fiz rápido, mas é importante também que haja detalhamento, principalmente aqui no como que você vai fazer o que você escolheu como proposta. Então, é preciso que você desenvolva isso com detalhamento. O avaliador gosta disso, tá? Então, essas são as 5 competências e são competências básicas, aqui eu passei por cima, mas são dicas muito preciosas. As pessoas erram muitas coisas relacionadas a isso, então é muito importante que você se atente
a esses detalhes que eu apresentei aqui, ok?